Olá, crianças! Que bom estar aqui com vocês em mais um encontro. Eu sou a professora Beatriz Celeste e esta é uma aula de Geografia, do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental do Dever em Casa na TV. Na aula de hoje, vamos conhecer diferentes brinquedos e falar do que são feitos esses brinquedos. Você sabe do que são feitos os brinquedos que você usa? Já parou para pensar nisso? Então, nós vamos falar sobre isso e muito mais. Mas antes, lembre-se de marcar a sua presença em nossa aula. Para isso, é só você ou alguém que possa te ajudar a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela, ok? Na aula de Geografia de hoje, vamos trabalhar a habilidade descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso do cotidiano, brinquedos, roupas, mobiliários, considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção. O objetivo é comparar diferentes materiais usados para fabricar brinquedos. Apresentações feitas e habilidades passadas, agora vamos ao conteúdo. Você gosta de brincar com brinquedos? Ou prefere brincar de correr, pular, cantar? Quais são os seus brinquedos favoritos? Como são seus brinquedos? Sabe de quais materiais eles são feitos? Existem brinquedos de diferentes tipos, feitos de diversos materiais. Os brinquedos foram mudando com o passar do tempo, e os materiais que fazem esses brinquedos também mudaram. As bonecas, muito antigamente, por exemplo, eram feitas de madeira, algodão e porcelana. O corpo da boneca era de madeira, as roupas de tecido, algodão, e a cabeça de porcelana. Essas bonecas, por terem porcelana, eram muito branquinhas. Elas tinham a pele muito branca, né? A representação de pele, que era porcelana, era muito branca. Então, apesar de eu não ser tão velha assim, eu já tive uma boneca com um rosto de porcelana na minha infância. Eu não lembro se era da minha mãe ou se era minha mesmo, mas eu lembro de, apesar de ter ganhado, a minha mãe não me deixava pegar ela para brincar não, para não quebrar. E aí ela ficava só lá, enfeitando a prateleira do meu quarto. Depois de um tempo, as bonecas começaram a ser feitas inteirinhas de pano. Às vezes com olhos de botões, de madeira ou de plástico. Com esse tecido, as bonecas começaram a ser mais diversas. Muitas famílias que não podiam comprar bonecas faziam das próprias roupas. E com isso, as crianças tinham seus brinquedos. As pessoas com mais dinheiro compravam bonecas de tecidos diferentes. E aí, as pessoas que não tinham muito dinheiro faziam as bonecas de retalhos, pedaços de tecidos que sobravam. Apesar do passar do tempo, ainda hoje, muitas crianças brincam com bonecas. Mas atualmente, as bonecas são feitas de plástico, quase inteiramente, e as suas roupas de tecido. E atualmente, as bonecas, além de serem de plástico, elas se parecem mais com as crianças. Essa mudança no material é porque, hoje, o acesso ao material plástico é barato e fácil para as empresas. Mas sabiam que muito antes das bonecas de porcelana ou de pano, existiam bonecas ainda mais antigas? Vocês sabiam que a história das bonecas tem origem no continente africano? Pois é, as primeiras bonecas que se tem notícia, as bonecas mais antigas que se tem notícia, têm origem no Egito, que fica aqui, nesse país aqui, no continente africano. Vocês conseguem ver? Os arqueólogos, que são pesquisadores de antiguidades, eles escavaram bonecas que existiam no Egito Antigo, feitas de barro e de madeira. Algumas tinham até cabelos esvoaçantes. Não se sabe com certeza para que essas bonecas eram usadas. Se eram brinquedos ou se eram em situações ligadas à religiosidade daquele povo. Mas sabe-se
que algumas bonecas eram enterradas junto com os faraós. Muito legal aprender sobre isso, não é mesmo? As bonecas na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, tinham quase o mesmo uso atual. A Grécia fica aqui em cima no globo, vocês conseguem ver? Ela fica bem próximo do Egito, no globo terrestre. As crianças daquele lugar utilizavam as bonecas como brinquedos. Quando as crianças cresciam, as meninas mudavam o uso das bonecas, que deixavam de ser brinquedos e se tornavam instrumentos ligados à religiosidade daquele povo, ofertando a boneca à deusa Afrodite, que eles acreditavam ser a deusa do amor. E aí a boneca daquela moça, daquela menina, era ofertada para a deusa para trazer sorte e um marido. As bonecas eram feitas de barro cozido na Grécia Antiga. Agora, vamos lá. Eu quero saber se você vai saber responder. Sabe um brinquedo que é muito antigo e quase não teve mudanças no seu formato com o passar dos anos? Vou te dar uns segundinhos para pensar em qual é esse brinquedo. É a bola. A bola é um brinquedo que não mudou quase nada, tanto em relação ao seu formato com o passar dos anos, quanto em relação à sua forma de uso. Sabiam que nas pinturas rupestres, que são as pinturas nas cavernas, já haviam desenhos que lembravam uma bola feita de pedra? Pois é, imagina só! Ninguém sabe ao certo a origem das bolas, mas acredita-se que os homens das cavernas já usavam coisas como uma bola de pedra como um objeto de caça. Os chineses foram os primeiros a criar uma modalidade esportiva com a bola, chamada caju, em que os praticantes chutavam a bola feita de peles de animais. E aí ela era preenchida com penas ou com pelos. As mudanças foram só no material de que era feita a bola. Mas olhando, quase nem dá para perceber. Mas antigamente, as bolas eram feitas de couro natural. Por causa do material, elas tinham uma cor marrom. Depois de um tempo, começaram a costurar as bolas. E aí, elas ainda continuavam sendo feitas de couro, mas com costuras de tecido. Ah, uma curiosidade! Sabiam que a bola branca e preta, foi inventada por um brasileiro? Pois é, ela foi feita por Joaquim Simão para jogos noturnos, para facilitar a visão da bola. E quando os jogos começaram a ser televisionados, a bola preta e branca aparecia mais. Depois de um tempo, a mudança é que o couro natural já não era mais utilizado. E aí começou a se usar um couro sintético, que ele é mais leve e ele seca mais rápido. E com o passar dos anos, mudou-se de novo e deixou de ser couro sintético e começou a ser feita de fibra de tecido, que é o material usado até hoje nas bolas, que deixa a bola ainda mais leve. As bicicletas hoje são populares como brinquedos. Mas sabiam que a bicicleta não foi criada para ser um brinquedo? Pois é, a primeira versão da bicicleta foi feita de madeira. E ela foi feita lá na Alemanha. Você sabe onde fica a Alemanha? Vou mostrar para vocês, ó. A Alemanha, ela fica aqui, no continente europeu. Vocês conseguem ver? Pois é. E aí, a primeira bicicleta feita de madeira
lá na Alemanha, foi pensada para substituir os cavalos como um meio de transporte. Ela era feita toda de madeira e não tinha pedais, pois o impulso era feito com os pés. Depois disso, alguns anos depois, na Escócia, outra pessoa fez uma adaptação desse meio de transporte, mudando o material e acrescentando algumas outras coisas à bicicleta. Nessa época, a bicicleta foi feita de ferro, as rodas, o banco e um tipo de pedal, tudo feito de ferro. Depois disso, as bicicletas foram mudando, com rodas altas, rodas baixas, e ainda eram vistas somente como um meio de transporte. Nessa imagem vocês conseguem ver diferentes bicicletas, ó. Aqui tem um adulto com uma bicicleta de roda grande, uma roda pequena e uma criança. Bicicleta mais ou menos parecida com a que a gente vê hoje, só que essa aqui tem 2 bancos e 2 guidões também. Uma bicicleta de roda alta, uma bicicleta que é uma mistura de cadeira de rodas com bicicleta, e aqui um triciclo, que é um tipo de bicicleta. Hoje, as bicicletas têm um desenho diferente. Elas são feitas de alumínio, borracha e ferro só na correia. E agora, além delas serem usadas como um meio de transporte, elas são usadas como brinquedos e para o lazer. Bom, chegou a hora da atividade. Conhecemos alguns brinquedos que se modificaram com o tempo e os materiais com os quais eles são e eram feitos. Agora, para a atividade, eu vou mostrar para vocês alguns brinquedos. Vocês vão observar, são brinquedos que vocês já devem ter visto. E aí vocês vão identificar os materiais que eles são feitos. Observem os brinquedos. Eu vou mostrar para vocês em uma mesa alguns brinquedos e vocês vão identificar do que esses brinquedos são feitos. Só um momentinho que a minha mesa já vai aparecer aqui. Aqui está a mesa com os brinquedos que é para vocês observarem. Vou dar alguns segundinhos para vocês observarem, tá bom? Identifiquem do que são esses brinquedos. Agora que vocês já identificaram do que são esses brinquedos, eu vou falar o material do que eles são feitos para vocês. Aqui nós temos bolinhas de gude. Essas bolinhas são feitas de vidro. Aqui tem um boneco. Esse boneco aqui, ele é feito do material plástico. Ele é todo feito de plástico. Aqui do lado tem um carrinho. Esse carrinho é todo feito de borracha. Ele é todo feito de borracha. E aqui tem um bonequinho que é feito de tecido. Ele é feito de diversos tipos de tecido, de pano. Aqui tem um tecido, o enchimento dele é tecido, as mãozinhas, aqui é um outro tecido. Ele é todo feito de tecido. E esses são os brinquedos que vocês tiveram na atividade de hoje que observar e identificar o material do qual eles são feitos. Bom, para entender como antigamente as crianças faziam diversos brinquedos de materiais que elas tinham acesso no dia a dia, em casa, no quintal, que tal assistirmos a um vídeo que mostra um senhor, o senhor Tolentino, que mora na cidade de Pancas, ensinando as crianças de sua comunidade a fazer um brinquedo que ele fazia na infância. Esse vídeo ele é muito legal e é do site Território do Brincar. Nós fazia tudo na mão assim mesmo, manual, para nós brincar, né? Fazia de 2 pedaços assim, ó, aí fica igual 2 pneus atrás do caminhão. Tem que acabar de pregar essa peça aqui. Depois botar os eixos no lugar e cortar o eixo também, que é raio de bicicleta aqui.
como é que ele quebra. E por isso mesmo que a gente fazia os brinquedos, porque achava as madeiras lá na serraria, aí trazia para casa, aí daquela madeira a gente fazia. Aí eu fazia para mim e fazia para os irmãos também. Minha vontade era aprender a trabalhar em oficina de carro, né? Ele é muito forte, ó, duro, ó. Agora sim. Meus pais, então, eles ficavam admirados porque que a gente ficava construindo os troços assim, né? Lembre-se de marcar a sua presença na aula de hoje, apontando a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela. Agora, chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, aprendemos que os brinquedos mudam com o passar dos anos, mudam com o passar do tempo, e que os materiais dos brinquedos também mudam. Essa mudança acontece por causa do lugar ou do acesso das pessoas a determinados materiais. Por exemplo, antigamente, os povos do Egito faziam bonecas com madeira ou barro. Já na Grécia Antiga, eles faziam bonecas com barro cozido. E isso acontecia porque as pessoas dessa época e desses locais tinham fácil acesso a esses materiais. Um pouco mais para frente, as bonecas começaram a ser feitas de tecido. E aí, a partir de retalhos que sobravam das roupas das mães ou das costureiras, né, elas faziam bonecas para as crianças. E as crianças da realeza já tinham costureiras que faziam bonecas bem bonitonas com tecidos mais chiques. As bicicletas passaram por diversas mudanças, iniciando como um meio de transporte para os adultos, substituindo os cavalos, até chegarem ao que tem hoje em dia, que é serem, além de uma ferramenta de transporte, além de um meio de transporte, um dos brinquedos para fazer as crianças e os adultos se divertirem em momentos de lazer. As bolas mudaram um pouco com o passar dos anos. A forma de costura e o material foram se adaptando também à realidade, ficando mais leves e práticas para brincar em qualquer lugar. Os materiais desses brinquedos que eu mostrei na aula de hoje estão na nossa vida. Esses materiais estão em diversas coisas e diversos brinquedos. Vou deixar um desafio para você. Eu te desafio a fazer um brinquedo de papel aí na sua casa, ou mesmo na sua escola. Pode ser um barco, um avião, o que você quiser. Depois manda pra gente uma foto ou leve ele para a escola e compartilhe com os seus colegas seu conhecimento sobre os materiais dos quais os brinquedos podem ser feitos. Você pode nos enviar uma foto ou um vídeo do seu brinquedo de papel pelo nosso WhatsApp. O número é 27 99 66 10 143. E por hoje é isso, crianças. A nossa aula está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!